Saúdo a todos os professores com a paz do Senhor! Como vocês estão, professores? Estão animados para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical? Eu tô. Então vamos lá. Na aula de hoje, olha só. O título da aula de hoje, da lição 2, diz assim: Deus me ensina os 10 mandamentos. E o objetivo da aula de hoje é que o aluno conheça os 10 mandamentos e entenda que Deus os deu para vivermos melhor. E o ponto central da nossa aula hoje é que Deus nos deu mandamentos para que tenhamos uma vida abençoada. Professor, é necessário que nesta aula o aluno saia da sua aula compreendendo o quê? Deus, Ele nos ama tanto, 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 que por amor Ele nos ensinou a como viver aqui na Terra, tá certo? E para que o povo dele pudesse viver aqui na Terra segundo seu coração, fazendo as coisas certas, né? Aí ele mandou os 10 mandamentos, tá certo? É necessário que façamos os alunos saírem da aula de hoje compreendendo que os 10 mandamentos que o Senhor mandou foi por amor, por zelo ao povo de Deus. Amém? Aqui é necessário que você sempre receba os seus alunos com bastante alegria. Abençoe seus alunos. Se possível, tire um momento na semana para se consagrar em prol da vida dos seus alunos, professores. Isso mesmo. E também, professores, faça sempre uma recapitulação, né, da aula passada, para ver se eles ainda compreendem, né, o que foi dado na aula passada, tá certo? E para que você assim possa introduzir a aula deste dia. E como sugestão de corinho, eu trago aquele corinho bem facinho que diz assim: o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso. Grande é o amor de Deus. Tão alto que eu não posso estar mais alto do que eu, tão baixo que eu não posso estar mais baixo do que eu, tão largo que eu não posso estar fora dele. Grande é o amor de Deus. E aí, professor, você pode cantar este corinho com os seus alunos. Coloca todo mundo de pé para fazer os gestos direitinho, tá certo? Já vai quebrando um gelo. Quem chegou com sono ainda, com preguiça, através desse corinho já tira a preguiça, amém? E aí vocês louvam esse corinho. É a sugestão que eu dou para louvar neste dia. Por quê? Porque os 10 mandamentos, eles foram escritos por Deus por amor e zelo ao seu povo. Amém, professor? Aqui, no início da aula, a lição ela traz a sugestão do professor preparar 10 sacolinhas de papel craft e nelas colar os números de 1 a 10, tá certo? E dentro delas você vai colocar um mandamento correspondente, um dos 10 mandamentos correspondente. E ali você vai começar a interrogar, né, aos alunos. O que tem nessas sacolinhas? O que vocês estão vendo nessas sacolinhas? E outra, professor, você pode decorar do jeitinho que você quiser, tá certo? Da melhor forma que você quiser, essa sacolinha, tá certo? Ou é só usar a criatividade, tá bom? E você começa perguntando, né, a respeito da sacolinha, o que é que eles estão vendo na sacolinha, o que será que tem nessa sacola, tá bom? Pergunte, o que vocês estão vendo? Será que isso são letras, são números? E aí vocês já vai sondando o conhecimento deles a respeito até do ensino secular, né? Será que eles compreendem? Eles já aprenderam os números de 1 a 10? Sabem diferenciar letras de números, entende? Porque eles estão nessa fase ainda de aprendizagem, de alfabetização, tá certo? Uns já sabem ler de boa, outros ainda estão engateando. Então é bom que vocês já façam essa sondagem, essa interação com eles, tá certo? E aí, depois que você faz essa pergunta e essa interação com eles, você vai dar continuidade à aula e pergunta: crianças, vocês se lembram de alguma história da Bíblia que tem as numerações de 1 a 10? E aí? Aí eles vão dizer o que eles conhecem, as histórias que eles conhecem na Bíblia, né? Que
tem esses números todos aí. E aí você é uma forma até de sondar o seu aluno quais são as histórias bíblicas que ele já tem guardada no seu coração, tá bom? Essa é a sugestão do iniciando a aula, tá certo? E eu tenho também aqui, eu trago outra sugestão. Você também pode, professor, fazer da seguinte forma. Tá vendo esses números aqui? Então, esses números que eu coloquei aqui no cenário, vocês também podem decorar na sua sala de aula, tá certo? E você vai distribuindo os números aí na sala de aula. Quando eles chegarem, eles vão se deparar com aqueles 10 números. Aí vocês fazem a mesma pergunta, tá certo? Da primeira sugestão que a lição traz, tá certo? O que tá na nossa salinha? O que tem diferente na nossa salinha? Ah, tia, são números. É, muito bem. E quantos números tem aí? Vamos contar? Tá certo? Você pode decorar a sua sala. E, gente, esses números eu fiz com cartolina guache, tá certo? Só foram necessários três cartolinas guache para fazer. Eu dividi em 4 partes cada cartolina e fiz nesse tamanho os números de 1 a 10, tá bom? E aí, professor, a sala tá decorada, mas tem outro detalhe. Outra ideia aqui que o senhor me deu. Antes de a criança entrar na salinha, você pode até fazer um detalhe. Você pode colocar na porta da sua salinha ou no início da sua sala dizendo, para entrar é necessário dizer a senha. Aí ele vai ficar curioso, mas que senha é essa, tia? Que senha é essa? Aí você diz, a senha é que o aluno diga alguma ordem da sua mãe. Ah, como assim, tia? Por exemplo, a mãe muitas vezes fala pro filho, né? Vá arrumar a bagunça do seu quarto. Isso é uma ordem da mamãe, não é? Outra ordem, por exemplo, vai estudar, tá certo? Então, ordens da mamãe. Então, para entrar na sala de aula, aí você pode estimular essa questão de dizer a senha. A senha é uma ordem da mãe ou do pai, que geralmente eles escutam, né, com muita facilidade. Que a mamãe dele e o papai, ou a vovó, porque muitos também moram com os avós, né, manda eles fazerem, tá certo? E quando chegar dentro da sala de aula, depois de louvar os hinos e tal, você pode até separar mais alguns mandamentos, né? Que geralmente as mães e os pais mandam seus filhos fazerem, tá certo? E colocar tudo numa caixinha. E ali você vai tirando. E a ideia é, professor, que a partir do momento que você vai tirando os mandamentos, o mandamento que eles se sentirem, que eles acham legal, eles vão se levantar. Aqueles que eles não acham muito legal assim de fazer, de cumprir, fazem o que tem que fazer mesmo, aí eles ficam sentadinhos, tá certo? É uma forma até de animar a turma. Por exemplo, respeite os mais velhos. Esse mandamento, crianças, vocês gostam ou vocês não gostam de fazer? Aí uns vão ficar em pé, outros vão ficar sentadinhos. Outro mandamento da mamãe, filho, vai estudar. Aí vocês perguntam, e aí, crianças, quem aqui cumpre esse mandamento da mamãe, que gosta de cumprir esse mandamento? Uns vão ficar em pé, outros vão ficar sentados. E aí, professor, você pode, ver e anotar alguns mandamentozinhos, colocar numa caixinha, certo? Mandamentos corriqueiros que toda mãe, todo pai, né, geralmente pede pro filho fazer, tá bom? E ali, essa dinâmica vai servir até como introdução, tá certo? Pra você dar sua aula de hoje, que é sobre os 10 mandamentos. E você vai fazer cada criança refletir. Gente, esses mandamentos que mamãe, papai, vovó nos mandam fazer, eles não nos mandam fazer isso porque eles querem o nosso bem ou o nosso mal? Porque eles são chatos? Aí você pergunta isso pra eles e faça com que eles reflitam, tá certo? Que por mais que tenha algum mandamento que a gente não gosta de fazer, mas é necessário, é importante. E a gente sabe que o nosso papai, a nossa mamãe, o nosso vovô nos ama e só quer o nosso bem. E por isso que nos manda fazer isso. Papai e mamãe me mandam estudar. É necessário. Algumas crianças não gostam, mas é necessário. Porque lá na frente, quando crescer, eu vou querer ser um professor, eu vou querer ser um médico, mas para ser eu preciso que agora, enquanto criança, estudar, tá certo? E assim, professor, cada mandamento que você for mostrando para eles e for falando com eles, você vai orientando eles, tá certo? Principalmente para aquele mandamento que ele diz que não gosta de fazer, e você já vai captando isso e vai trabalhando isso neles, tá certo? E mostrando que todos esses mandamentos, eles são simplesmente por amor, por zelo e por cuidado, tá certo? Para cada um deles.
e fazendo com que o seu aluno reflita nessa questão do mandamento, da realidade deles, né, entre os pais, aí você vai trazer os mandamentos da palavra do Senhor, os mandamentos pelos quais é a temática da lição de hoje, tá bom? E aí, gente, aqui no Memória em Ação, traz uma ideia também, tá certo? De você fazer com o seu aluno Memória em Ação. Você pode fazer um envelopinho de coração, pode produzir na sala com eles, você leva o material, eles pintam o coraçãozinho, fazem com papel ofício mesmo, mas se você vê que você que conhece a sua turminha acha que isso vai demandar tempo, você pode levar preparado, tá certo? Os coraçõezinhos. E ali, quando chegar na sala de aula, eles só montam ou só colam, tá bom? E também você já leva as tirinhas de papel para que eles escrevam o versículo. E qual é o versículo, gente, de hoje? O versículo de hoje se encontra lá no livro de Salmos 119 e o 2, que diz assim, olha, felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Então, você distribui as tirinhas de papel para cada aluno, para que eles escrevam, tá certo? O versículo de hoje, com espaços maiores. Por quê? A ideia é que eles cortem palavra por palavra e coloquem dentro do coraçãozinho, para depois, de acordo com a sua ordem, quando a professora disser já, aí eles vão tirar as palavrinhas do coração e tentar montar. Quem conseguir montar primeiro, ganha, tá certo? Outro detalhe, professor, que você pode trabalhar aqui neste versículo. Depois que eles montarem, todo mundo junto vai falar o versículo, incentiva o seu aluno a procurar na Bíblia Sagrada o versículo, tá certo? Professor, uma dica também muito importante. Esse visual aqui é de emborrachado, então é necessário que você, quando for utilizar emborrachado, for utilizar fita para colar no emborrachado algum papel, utilize também, prefira a fita crepe, tá certo? No lugar de fita durex ou fita dupla face, porque muitas vezes estraga o emborrachado. Então você colocando fita crepe, você pode tirar e depois reutilizar o recurso que você utilizou nessa aula, tá certo? Para alguma outra aula que você precise de novo, ok? Então, professor, como trabalhar esse versículo? Veja só, professor, o que diz esse versículo? Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem. Primeiro passo, é necessário guardar e obedecer. O que é obedecer? É colocar em prática. Muito bem. Agora, de todo o coração. Olha, esse é um detalhe muito importante. Sabe por quê? Tem gente que guarda, tá certo? Obedece, mas obedece reclamando, obedece murmurando. E é assim que Deus se alegra? Não. Mesma coisa quando uma mãe vai mandar, por exemplo, o filho, se levanta para ir pra escola, filho, já tá na hora. E aí o filho se levanta, mas se levanta com aquela cara, abusado, que não quer ir para a escola, reclamando. Então, professor, faça com que o seu aluno, ele repense até nas suas próprias atitudes. E lembre-se que não é de qualquer jeito, não é apenas guardar e obedecer. É necessário guardar, obedecer de todo o coração, sem reclamar, com gratidão, com amor, tá certo? Cumprir os mandamentos do Senhor. E, além disso, professor, vocês, quando fizerem essa ornamentação na sala de vocês com os números, atrás de cada número, você pode até colocar os mandamentos, tá certo? Aí aqui atrás, tá o primeiro mandamento. E a ideia é que você vá sorteando os alunos para ir até lá no número, pegar o mandamento e ele lê o mandamento. Joãozinho, qual será o primeiro mandamento, hein? Aí ele foi sorteado, ele lê. Não adorem outros deuses. Muito bem. E ali, você vai preenchendo. Pega também fita crepe, gente. Fita crepe é muito fácil de tirar, tá certo? E você pode pegar a tirinha que estava atrás do número e colocar na tábua,
E aqui, ó, você vai preenchendo, junto com os seus alunos, os 10 mandamentos nas tábuas, tá certo? Representando as tábuas ali de Moisés, tá bom? E assim você vai preenchendo tudinho. Ah, Mariazinha, agora é a sua vez. Qual foi o segundo mandamento? Pega lá. Aí Mariazinha vai ler. Que é o segundo mandamento foi: não façam imagens de esculturas. Muito bem, Mariazinha. Coloque lá, preencha lá na tabuazinha. E aí, ó, professor, você vai completando a tábua, tá certo? Isso daqui eu fiz, gente, essas tábuas com papelão mesmo, tá certo? Eu tinha tinta em casa e pintei as bordas e os números eu fiz de hidrocor preto. Bem simples, tá certo? Professor, são essas as dicas. Eu espero que vocês tenham uma aula maravilhosa e que Deus os use nesta aula para que seus alunos possam sair da sua aula reconhecendo o amor de Deus que é tão grande por eles que foi necessário deixar esses 10 mandamentos e toda a sua palavra recheada de ensinamentos para ser guardada no coração, praticada com alegria e não com reclamações nem murmuração, mas ser praticada de todo o coração, com todo amor, tá certo? Beijo pra vocês, professores, até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.